Josélia. Oi. Deixa eu te falar, eu estou trabalhando hoje, mas eu estou participando da aula também, tá? Tudo bem, filha? Só não deu para me acompanhar a luva, tá bom? Tá bom, tudo bem. Obrigada. Estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim, não? Tá. Sim, Então, vamos lá. Estão me ouvindo legal? Sim. Tá. Então, na prática, né, a gente acaba utilizando como bizu para vocês para a vida, tá? Hipotermia, normotérmico, hipertermia, vai ficando acima do normal, a gente acaba utilizando realmente pirexia e hiperpirexia, tá? Isso é na prática. Mas em concurso, vocês precisam seguir realmente o que eles estão determinando, tá bom? Só que na prática, estão utilizando todas essas terminologias. Geralmente vai ser, tá? Hipotermia, que é uma temperatura abaixo do normal. Hipertermia, quando a temperatura está alta, tá? Normotérmico, a temperatura ela acaba estando normal. Acima, né, de 40, pirexia. E acima de 41, hiperpirexia. Só um bizu para vocês. Quando é criança, né, ou adulta, elas têm essas crises convulsivas relacionado à hipertermia, né? A criança ela só vai convulsionar quando a temperatura ela está muito baixa e ela vai se elevar. Quando a temperatura já está com 39, 40, 41, a criança ela não vai mais convulsionar. O pico da convulsão é quando ela está baixa e ela aumenta. Aí sim tem a convulsão. Caso ao contrário, não, tá bom? Professora, a hipotermia, quando a febre está muito alta? Ela pode variar de 37,8 e a gente coloca até 40. Isso na prática, tá? Quando chega a 40, pirexia. Quando chega a 41, hiperpirexia. E a hipotermia? É A abaixo? hipotermia abaixo de 35. Ah, tá. Os nomes são um pouco parecidos, né? O que vai diferenciar, né, são esses sufixos aí de início. Hiper, tá? É o que vai diferenciar. Tudo que é hipo é baixo. Tudo que é hiper é alto. Tudo que é brade é lento. Tudo que é taque é alto. Tá? Tá, entendi. Vamos lá. Tipos de febre, né? Isso é mais na prática mesmo. Nós temos a febre contínua, que ela acaba na oscilação diária, sem grandes alterações. Então, ela é aquela contínua, né? Que você faz a medicação. Quem, eu? Não. Desculpa, professora. Nada, filha. Desativa o som, Cleide. Isso. Então, você faz a medicação e ela acaba... Não, Thalita, obrigada. Tá? Você vai dormir sem comer nada? Não, agora não. Eu tô... Claro que ela tá me ouvindo. Mas se quiser, a gente dá uma jantinha. Então, vamos lá. A contínua oscilação ela é diária, sem grandes alterações. Então, ela fica oscilando, né? O meu exemplo de hoje, que ela oscilou aí o tempo todo, foi até 38, 37,6, 37,7. Então, eu sei que ela está o quê? Oscilando. Por mais que eu faça a medicação, quando passa o tempo da ação da medicação, ela volta de novo. Então, ela acaba sendo o quê? Contínua, porém, ela é diária. Lembrando que a febre, ela sempre será uma resposta, né, que o seu corpo está dando. Então, tem alguma coisa acontecendo de errado. Então, a primeira resposta que o seu corpo dá é justamente isso, a hipertermia. Por isso que é importante não tomar medicamentos com anti-inflamatórios mais antibióticos, justamente para isso, para poder não mascarar, né, o que pode estar sendo aí desenvolvido, tá? O ideal seria realmente uma dipirona, um Tilenol, né, para quem não for alérgico, evitar, né, de tomar aí o Alivium, porque o Alivium, o ibuprofeno, né,
Ele é um anti-inflamatório, então ele acaba o quê? Mascarando, tá? E essa febre, ela precisa ser dada, né? O que você tem? E Então, professora, Oi? eu fiz isso hoje, que você falou. Tomou anti-inflamatório? E tomei anti-inflamatório, tomei antibiótico. Então, aí acaba mascarando o que pode estar vindo. Então, quando você faz só o uso da medicação, tá? Para febre, aí você vai perdurar aí até de 24 a 48 horas, que é o tempo que você pode estar colhendo um sangue, né, para poder saber se tem alguma alteração ou não. Quando você faz o até mesmo de um anti-inflamatório, você está mascarando e não descobrindo o que realmente você tem. Aí daqui a pouco ela volta de novo aquela febre, entendeu? Tá? Então, cuidado. Então, vamos lá. Intermitente, elevação e queda brusca da temperatura abaixo do normal, né? Você pode estar com uma hiperpirexia e daí ela acaba, conforme você faz uma medicação, ela acaba baixando muito rápido. Pode ser relacionado a uma dosagem, né, acima do permitido, né, porque cada medicação é de acordo com o seu peso, então você pode fazer aí essa queda muito brusca que pode levar aí a uma hipotermia. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Recorrente, aparece e desaparece periodicamente, com um intervalo, né, de vários dias ou semanas ou na mesma hora. Vamos botar o exemplo do George aí. Hoje ele apresentou uma hipotermia, ele tomou a medicação, tomou um anti-inflamatório. Amanhã ele não vai sentir nada. Então, ele passa 2, 3 semanas, né? Ou 2, 3, 4, 5 dias. Daqui a pouco ele vai lá e apresenta de novo. Então, ele acaba ficando o quê? Mascarando aquilo ali. Por conta do antibiótico, né? Vai fazer com que essa febre acabe ficando mascarada. Então, cuidado. E, professora, quando dá aquela febre que a gente diz que é febre por dentro, que você põe a mão na pessoa, a pessoa não está quente por fora, mas ela sente calafrio, como se ela sente muito frio, como se estivesse com febre, mas seria que por dentro. Então, a gente dá, Cleide, realmente como esses calafrios, né? Porque a febre, ela precisa ser expelida, ela precisa sair para poder ter uma confirmação. Então, teoricamente, não existe febre interna, né? Essa febre, quando a febre vem, ela precisa ser, né, passada. A gente precisa saber, né, que é um dos sinais, né, vitais. Então, se o paciente ele acaba tendo essa febre interna, não tem como a gente diagnosticar. Ele pode estar relatando que ele está tendo esses calafrios. E ter esses calafrios é normal, mas febre interna, né, fica um pouco aí obscuro para a gente poder detectar que ele realmente está tendo esse pico hipertensivo, não, de hipertermia, tá? Tá. Vamos lá. Existem técnicas para poder estar se colocando, né, o termômetro no paciente. Então, eu vou falar aqui, eu não vou me prender no que está escrito ali não, tá? Primeiro de tudo, toda vez que a gente fosse reportar o paciente, a gente precisa, né, falar o nosso nome, o que a gente vai fazer com aquele paciente. Bom dia, seu João, aqui é a enfermeira Josélia, eu vou estar verificando a temperatura do senhor. A gente não pode termômetro na mão do paciente para ele colocar. Então, o lado certo do termômetro é aquela pontinha de metal. Então, o que acontece? Daí para o seu João colocar, ele vai lá e coloca do lado errado. Vai passar 3, 5, 10, 20 minutos e o seu João, ele colocou o termômetro do lado errado. Quando você for pegar, em vez de ele colocar aquela pontinha de metal debaixo da axila, ele coloca aquele outro lado que liga. Então, mesmo tanto homem quanto mulher, vou dar exemplo, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Mesmo homem ou mulher, a gente consegue identificar, ó. Bom dia, seu João, aqui é a enfermeira Josélia, dá licença, eu não preciso olhar. Então, quando você estica a blusa, você automaticamente, faz de conta que a minha caneta é meu termômetro, tá? Então, ó, você vai lá, pede licença e você coloca tranquilamente, sem problema nenhum, tanto homem quanto mulher. Não precisa olhar, né? Você tá vendo ali a direção da axila do seu João, então você vai lá e coloca, tá bom? O termômetro ele vai apitar, porque hoje a gente trabalha com o termômetro digital, então nos torna mais fácil, tá? Aquele que não apita... Josélia. Oi? Esse termômetro em forma de pistola, esse digital em forma de pistola, ele é confiável? É e quanto tempo ele teria que ficar? É o da testa, né? É esse que você está falando? É esse. Então, eu costumo dizer, Ana Paula,
que tudo que é digital sempre tem uma margem de erro, tanto para mais quanto para menos. Aquela pistola, ela é automática, tá? Então, quando você encosta, né, pelo menos aí 3 centímetros de distância, você consegue estar verificando. Eu tenho um de ouvido. Só que o de ouvido ele é importante da seguinte forma. Ele realmente você precisa encaixar, tá? Só que ele tem essa proteção aqui, ó. Essa proteção, ela é descartável. Então, se um paciente ele tiver com otite, né, você pode pegar. Por isso que ele precisa, se vocês conseguem ver, por isso que ele precisa da capinha. Você liga e aqui você consegue ver a temperatura, tá? Então, realmente, ele precisa encostar lá dentro. Ele só não encosta na partezinha externa, não. Ele introduz mesmo, mas para isso, precisa estar com essa proteção. Tá ok? O da testa é a mesma coisa. Ele é parecido com o que está se utilizando agora, né? Nas portas de entrada. Ela na clínica está usando. Ah, é o que está se utilizando, tá? Uhum. Esse na pediatria, né, o de ouvido, peraí rapidinho, esse de ouvido, os pais eles estavam questionando muito, porque quando tinha o de mercúrio, né, era assim, a criança apresentava 37,8, aí no de mercúrio ele apresentava 37,5. Era um problema tão grande porque a gente dava como febre e os pais davam como se ele não tivesse febre. Então a gente preferiu, né, seguir umas normas de protocolos, tirar, né, os pais. Deixa eu só desativar o som. Que a médica tirou o material e mandou, né? Só que aí ela deu. Aí tinha os pais, eles acabavam tendo o termômetro no próprio leito, então ficava um contra o outro, então estava trazendo muito aborrecimento. A gente preferiu estar utilizando só o digital para poder diminuir esses mimimi, porque aí o pai falava, a gente falava, então o de ouvido a gente nem utiliza mais por conta disso, por conta do erro. O da testa é a mesma coisa. Tudo que é digital sempre vai ter margem de erro. Fala, quem ia falar aí? Alguém ia fazer pergunta. Não? Eu. Acho que esqueci de ativar o microfone. Fala, Stephanie. Tem que ter algum tipo de cuidado com o termômetro em relação à contaminação, essas coisas? Sim, toda vez que você, né, você vai aferir os sinais vitais do paciente, né, temperatura, então depois que você colocou, né, vamos botar o termômetro aquele, né, digital. É porque o meu tá lá no meu quarto, então botar... Vocês sabem qual que é o termômetro digital? Sim. Sabe? Eu gosto de mostrar, pera aí, rapidinho. Uma vez. Acho que é o remédio. Aqui, ó, o termômetro. Então, toda vez, né, que você vai estar de luva de procedimento para poder atender o paciente. Então, quando você atende o paciente, você faz quando você quer uma gazezinha. Toda vez que você atende o paciente, você vai pegar uma gase embebecida realmente de álcool e vai limpar esse termômetro 3 vezes. Você segura na ponta com a gase, você limpa, dobra de novo, limpa, segura do lado oposto e limpa onde você estava segurando. Assim, você vai fazer uma antisepsia no seu termômetro e ali você guarda por conta disso. Então, lembrando, né, que é através de objeto, né, que pode ser uma asepsia, que são as contaminações que eu posso levar de um paciente para o outro, que são as infecções cruzadas. Tá bom? Professora. Oi. Uma perguntinha para a senhora aqui. No caso, a senhora está falando que toda vez que for atender um paciente, tem que trocar a luva, correto? Correto, e fazer higienização das mãos. Tá, e no caso, a pessoa que trabalha, um exemplo, na UPA, que ela está lá na frente, que ela atende várias pessoas ao mesmo tempo, fazendo ficha, aferindo pressão e medindo temperatura. Então, Não tem para trocar toda hora de luva. Ela deve trocar de luva, sim. Porque entre um paciente e outro, dá tempo de trocar. Uhum.
Tá? Então, assim, cada profissional, ele vai agir de uma forma. Agora, se você falar assim para mim, professora, vai dar tempo de fazer a higienização das mãos toda vez? Eu vou dizer para você assim, não vai dar tempo. Mas o que acontece? Enquanto você entrega a ficha ali ou a identidade, vamos botar na UPA, né? Que na UPA funciona assim. Você entrega, você já está sozinho, está com o acompanhante. Enquanto o acompanhante está falando alguma coisa, ela está atendendo o paciente. Quando ela for atender entre um e outro, ela consegue fazer essa troca dessa luva, né? Porque a caixinha está ali do lado dela, então ela vai tirar e vai desprezar. É onde tem as infecções cruzadas, Paulo, tá? Então, cada profissional ele vai agir de uma forma. Professora, Oi. é o ideal, é o certo, só que a gente sabe, é porque assim, eu acho que a gente podia falar que como é o certo e também que quando a gente chegar em determinadas redes públicas, existem umas regras assim meio absurdas. Infelizmente, às vezes a gente é meio que obrigado a trabalhar de forma errada. Por exemplo, troca de luva. Tem lugar que chama atenção se a gente ficar trocando de luva toda hora. Eu trabalho numa rede pública, numa rede federal, e a gente não pode ficar trocando de luva toda hora. Eu já cheguei a ponto de levar a minha própria luva de casa para não ter esse desgaste, mas geralmente tem lugares que são assim. Então, eu até entendo a dúvida dele. Às vezes ele vê que a pessoa não troca de luva e às vezes pode achar que a pessoa não está querendo trocar de luva de propósito ou porque esquece, mas às vezes é alguma atenção que chamam para não gastar, alguma coisa assim. Porque onde eu trabalho, geralmente já teve esses casos de chamarem atenção. Então, quem está falando? Letícia. Letícia, vamos lá. Lembrando que quem vão se formar agora, vocês são muitos. O que estão atuando hoje, né? Eles já vão fazendo algo robotizado, tá? Essa é o que eu vou dizer, essa é apenas a minha opinião. Quem vai poder entrar e fazer a diferença, por mais que não tenha luva, por mais que eles obriguem a vocês a não estar utilizando, não teoricamente, desperdício de luva, tá? Só que aí ou você troca a luva, ou você tem uma infecção cruzada, ou você vai trazer ao óbito o seu paciente. Então, quem pode mudar, quem pode fazer a diferença na área, são vocês que vocês vão estar iniciando agora. Então, o que acontece? É norma desde quando? É porque o hospital quer que eu não troque de luva? Eu vou trazer danos para quem? Para o meu paciente, até mesmo para mim. Então, é obrigatório sim, né? A gente sabe que a saúde ela está defasada, a gente sabe que a saúde ela não tem o material suficiente, a demanda suficiente para poder estar atendendo a população. Mas se começar por mim, fazendo o certo, tá? Por mais que as pessoas digam que eu sou pseuda não sei o quê, só porque você está iniciando na área e você está fazendo tudo certinho, mas sou eu que tenho que entrar e fazer a diferença. Sou eu que tenho que entrar e fazer a minha melhor versão. Não seguir os erros do outro. Não estar utilizando a mesma luva com os outros pacientes. Entendeu? Então, eu preciso ser a minha melhor versão. Eu preciso fazer as coisas certas. Porque se eu for seguir tudo que as pessoas fazem de errado, eu vou ser mais um trazendo danos à vida do amor de alguém. A verdade toda é essa. Se eu sei que um cara nunca vai melhorar. Exatamente. Se eu sei que um cara ele tem Covid e não tem luva, porque o cara determinou que eu não posso estar utilizando outra luva, eu vou utilizar aquela mesma luva no outro paciente que não tem nada, eu vou estar levando Covid para ele, é isso mesmo? Ou o cara que tem tuberculose e o outro não tem tuberculose, eu vou estar levando tuberculose para aquele paciente, porque algum profissional, né, um ser que não é de luz, disse para mim que eu não posso estar utilizando luva, desde quando isso? Entendeu? Estou cuidando do amor de alguém, eu estou cuidando da vida de alguém. Então, eu preciso entrar e preciso fazer a diferença. Algumas pessoas que eu sei falam assim, professora, porque a senhora costuma trabalhar em hospital privado, e no hospital privado tem tudo. Sim, tem tudo, concordo com vocês. Mas o que acontece? Eu preciso entrar e fazer a diferença, eu preciso entrar e ser a minha melhor versão do que eu posso ser, independente se o outro fala para mim que eu devo ou não utilizar, mas eu estou aprendendo certo, eu preciso agir certo, porque senão eu vou apenas ser mais um a fazer errado. Esse é o problema, entendeu? Se vocês têm que entrar e fazer a diferença, por que vocês vão fazer igual o outro?
Se fosse com os parentes de vocês, vocês iriam estar utilizando a mesma luva? Não. Com certeza não. Não iriam. Não. Professora, a senhora é sensacional. Show de bola. Obrigada, mas Verdade. Tirei meu chapéu agora para você, hein? Mas é a realidade, gente. A gente precisa ser sempre a nossa melhor versão. Por mais que a gente chegue e alguém questione, alguém fale alguma coisa, eu preciso ser minha melhor versão. Eu vou estar cuidando do amor de alguém, né? É a gente colocar o nosso pai. O meu pai não tem plano de saúde, a minha mãe não tem plano de saúde. O meu pai... Nossos filhos, né? Exatamente. Meu pai, ele é hipertenso. Meu pai já teve 3 AVCs, mais um pico hipertensivo, mais uma convulsão. Se ele cair numa rede hospitalar e eu ver que está fazendo errado, eu vou brigar. Eu vou querer que façam certo. Entendeu? A minha mãe, ela é diabética, então é complicado. Eu penso assim, que eu tenho que oferecer o meu trabalho da forma que eu gostaria de receber, como se eu fosse paciente. Exatamente isso, Letícia. Exatamente. É exatamente isso. Vocês precisam ser a melhor versão. Não posso usar por quê? Quer que eu dissemine mais coronavírus por aí? Quer que eu dissemine mais os vírus do bacilo de Koch, tuberculose para os outros pacientes? Uma meningite, uma MARS, uma KPC, uma Klebsiella? Entendeu? Esse é o problema. Então, a gente precisa entrar e fazer a diferença. Vocês são muitos, né? Aqui na live, nós estamos com 47 participantes. Então, que não conta comigo. Vocês são... A turma é grande. Vocês são 47. Então, são 47 que vão entrar e fazer a diferença daqueles que não querem nada. A verdade toda é essa. Então, vocês precisam fazer a diferença. Tá? Show de bola. Então, vamos lá. Então, para poder colocar o... Oi? Então, vamos lá. A gente tem o termômetro, então a gente precisa estar falando com o seu João que a gente vai colocar o termômetro e a gente vai estar retirando, tá? Graças a Deus o termômetro de mercúrio, né, foi tirado pela Anvisa, porque o risco também de quebrar era muito grande, né? Porque o paciente muitas das vezes era agitado e é aquele vidro bem fininho que pode cortar literalmente, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Graças a Deus temos aí o termômetro, né, digital para nos facilitar, tá? Limpar, está escrito aqui embaixo, tá? Limpar com algodão embevecido, né, em álcool ou até mesmo a gás, sem problema nenhum, tá? E anotar a temperatura verificada desse paciente. Atualmente, o termômetro indicado para verificação de temperatura é o digital, que já o de mercúrios estão com uso proibido devido à toxicidade, né? Que aquele mercúrio ele pode trazer aí o câncer, tá? Por isso que ele também foi tirado do mercado. Frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca ou pulso, né? Então, sempre quando alguém chega, né? A gente precisa colocar sempre o indicador e o médio. Se eu colocar o meu polegar, né? Eu vou estar sentindo os meus batimentos cardíacos. Então, por isso que a gente acaba colocando o indicador e o médio na direção da radial, ó. Lembra do dedão? Rádio. Então, ó, só vocês pegarem o indicador e o médio e vocês vão sentir aí o pulso, né? Que são os batimentos cardíacos. Como é que é feito isso? Tá? Para a gente poder saber quantos batimentos por minuto, tá? Na hora do intervalo, vocês tentam fazer com alguém que estiver perto de vocês. Então, sempre com o indicador e o médio, vocês vão achar aí a artéria, ó. Achou a artéria, vocês vão botar o celular de vocês, ou se vocês tiverem um relógio aí, aquele que é de ponteiro, durante 1 minuto. Então, bota lá no cronômetro 1 minuto. Então, para vocês saberem quantos batimentos por minuto, é assim, na polpa digital de vocês, vocês vão sentir. Deixa o cronômetro lá passando, não olha não, até 1 minuto. Então, ó, bateu 1, 2, 3, o cronômetro está passando. Quando chegar a 1 minuto, vocês vão ver quantos batimentos por minuto deu. 73, 83, 63, tá? Cada homem ou mulher vai ter uma referência aí dos batimentos cardíacos. Então, isso é feito durante 1 minuto. Conseguiram entender? Mais ou menos. Vamos lá, de novo. Professora. Eu já fiz isso. Professora. Oi, Paulo. Não pode ser 15 segundos, não? E multiplicar por 4? Não. Por que não? Os 15 primeiros segundos, se você perceber, eles vão ser um pouco mais acelerados. Se você
4, você pode estar colocando o seu paciente com uma taquicardia. Então, quando você conta realmente 1 minuto, né, se vocês perceberem, vocês vão sentir a pulsação. Muitas das vezes ela para e daqui a pouco ela acelera de novo. Então, quando você conta, né, 15 segundos e multiplica por 4, a probabilidade de você colocar o seu paciente com uma taquicardia é muito maior. Por isso que o certo, o correto, é 1 minuto realmente contado, tá? Professora, a bradicardia dá para saber no pulso também? A bradicardia dá para saber, porque os batimentos eles vão estar lentos ou diminuídos. Josélia. Oi. Qual é a diferença de taque para brad? Então, falei, hein? O taque é quando os batimentos eles estão acelerados. Taquicardia. Brad é quando os batimentos eles estão fracos, eles estão lentos, tá bom? Ok. Então, ó, então vamos lá. Na direção do dedão, ó, radial, sempre com o dedo indicador ou médio, nunca o polegar, porque o polegar vai estar os seus batimentos e você vai ficar pressionando ali. Quem muitas das vezes é hipotenso, os batimentos eles são bem lentinhos. Então, o que eu sugiro a vocês? Sempre pressionar um pouquinho mais. Pressiona um pouquinho mais que vocês vão conseguir sentir os batimentos, sem problema nenhum. Sempre nas polpas digitais. Coloca só, eu coloquei assim, ó, Cleide, para vocês verem. Mas, ó, o braço é essa posição aqui, ó, na linha do coração, tá? Mas dá para sentir, é bem legal. Isso, dá para sentir. Né, até se a gente quiser fazer o nosso, dá para sentir. Bem... Isso, Cleide, isso mesmo. Então, deixa o teu cronômetro passando lá durante 1 minuto e vai contando quantas vezes a pulsação tá batendo ali nas suas polpas digitais. Ali você vai ver, né, quantos batimentos foi por minuto. Foi? Foi. Tá? Fatores que alteram o pulso são a emoção, exame físico, exercício físico, temperatura. Então, a temperatura, ela sempre vai aumentar um pouco mais a temperatura, então você vai ficar um pouco mais, né, os batimentos acelerados. A alimentação, sexo, sono, drogas, água, álcool e metabolismo, tá? Então, isso são fatores que vão fazer com que acaba, né, tendo essa diferença aí da frequência cardíaca, tá? Vou dar um bisu para vocês. Toda vez que vocês forem verificar, né, a respiração do paciente, por isso que eu sempre coloco ela primeiro. Então, ó, verificou, a respiração é a mesma coisa, você vai ver através da elevação do tórax ou do abdômen. Vocês nunca podem dizer para o paciente assim, ô, seu João, eu vou estar verificando sua respiração. Ou o seu João, ele vai travar ou ele vai acelerar. Então, conta durante 1 minutinho segurando no pulso. Continua segurando o pulso. Você vai gravar lá 73 batimentos, né? E continua segurando o pulso. Disfarçadamente, você olha para o abdômen ou você olha para o tórax, também conta ali durante 1 minuto e você vai ver a respiração do seu João, tá? Aqui, ó. Aqui são alguns, isso aqui é importante, tá bom? A avaliação dos sinais vitais, quais são os locais que a gente consegue estar verificando aí a pulsação. Então, nós temos aí a facial, braquial. A braquial, deixa eu só sinalizar para vocês. Aqui eu tenho a radial. Para vocês acharem a braquial, vocês vão lá pro lado oposto, tá? Aqui, ó, rádio. Então, vocês vão lá pro lado oposto, na mesma direção, tá? Não é do mesmo lado. Vocês vão lá lateralizado, tá bom? Aí vocês conseguem achar a braquial, tá? A braquial é um pouquinho difícil também, qualquer coisa é só pressionar, tá? Para a gente poder estar verificando a pressão arterial, a gente precisa estar achando essa braquial, tá? Arterial, né? A artéria radial ou ulnar, porque eu sei para vocês agora. A artéria tibial, que é o posterior, né? Daí relacionada ao pé. A artéria poplítea, essa poplítea aí é atrás do joelho, tá? A femoral, né? Que é uma que mais pulsa também. A carótida, tá? E a temporal, tá? Então, a carótida e femoral são dos pontos mega importantes aí pra gente poder saber se esse paciente está com os batimentos aí corretos, tá? Ainda mais uma emergência.
Alguma dúvida? Carótida é o quê? É aqui? É aqui, carótida. Ó. Carótida. É. Aqui, Cleide, olha pra mim. Oi. Aqui, ó. Aí, tá vendo o Aqui. palmo da orelha? Isso, aí de baixo, isso. Tá. Tá E sentindo? a temporal? Temporal. Cleide? Aqui. Ok. Tô vendo. Tá? Uhum. Então, vamos lá. Show. Sempre do lado esquerdo. Esquerda ou direita, não tem problema não. Tá, agora facial. Tô olhando aqui. Artéria facial. É debaixo No da caso mandíbula. Isso, debaixo da mandíbula. Aqui, ó. Gente, que massa. Pode caçar aí. Quando a gente procura o linfonodos, aí você Verdade, consegue. verdade. Facial. Senti. Tá? Show. Show. Então, valores, tá? É a mesma coisa que eu falei com vocês, então vai depender muito da referência bibliográfica. Aqui foi só parâmetros que eu tô dando para vocês, tá? O feto, né, ele varia de 120 a 150 batimentos por minuto, BPM, batimentos por minuto. Lembrando que esse feto, ele tá intrauterino, que ele pode variar até 160, tá? Que a gente acaba colocando até 160, tá? Então, o feto, ele tá o quê? Intrauterino, que é através, né, da ultrassom que está batendo, então ali a gente consegue estar identificando. RN, recém-nascido, de 135 a 140, os batimentos dele são realmente um pouquinho mais acelerados, tá? De 1 ano a 5 anos, de 100 a 120, de 5 a 2 anos vai de 80 a 100, idade adulta de 60 a 100, ou acaba colocando como homem e mulher de 60, né, até 100. Então, isso vai depender da referência bibliográfica, tá? As terminologias, tá, para os valores. Então, vamos lá. Eu tenho o rítmico, né, que é aquele ritmo que é normal. Né? A gente for estar verificando agora, todo mundo vai estar com seus batimentos aí normal. Arrítmico, toda vez que tem esse ar na frente numa terminologia, tá? Vai ser sempre um ar de negação, um ar de ausência, ar de alteração, tá? Então, arrítmico fora do ritmo, tá? Ou ele vai estar com uma brade, ou ele vai estar com um ataque, é pulso fora aí do normal, tá bom? Pulso intermitente, quando o intervalo entre os batimentos é irregular e há um período de pulsação normal e um período irregular. Por isso que quem me perguntou, não lembro quem me perguntou, se é o correto estar verificando, né, os 15 primeiros segundos. Então, através desses 15 primeiros segundos e multiplicar por 4, é onde eu posso estar alterando aí os batimentos do meu paciente, tá? Por isso que a gente não faz, tá? Pulso dicrótico, tá? É o batimento que dão a sensação de serem 2, né? Em 2 tempos, é quando a gente tum, 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 bem rápido. Ainda mais quem tiver uma hipertensão aí, a gente consegue identificar que os batimentos, eles são muito rápidos. Então, a sensação é como se fosse de 2. Dicrótico, de 2, tá bom? Aí, já vem dando bizu. Volume, acho que eu passei demais. Não, tá certo. Volume é considerado forte quando sentimos os batimentos cheios e regulares. Então, nós temos o pulso, né? Filiforme, que é o pulso fraco. Você precisa realmente pressionar para você estar conseguindo sentir, tá? Normocárdicos são os batimentos cardíacos normais. Bradicárdicos são os batimentos cardíacos abaixo do normal. Então, tudo que é brad é lento ou é baixo. Taquicardíaco, batimentos cardíacos acima do normal. Taque sempre será o quê? Alto, acelerado, tá bom? O ideal para poder estar verificando, tá? É sempre com um relógio de ponteiro. Evitem de estar utilizando, né, celular, porque celular é uma forma de contaminação aí cruzada muito grande. Então, por isso que é importante, a gente tem que sempre ter um reloginho de ponteiro. Nas enfermarias, né, a gente acaba colocando um relógio justamente por isso, para poder a gente não estar utilizando o celular, né? Porque lembrando que o relógio é adornos é uma fonte de contaminação, então a gente precisa estar evitando. Então, por isso que tem que ter um reloginho de ponteiro nas enfermarias, tá bom? Para poder estar verificando, é a mesma coisa, higienização das mãos, separar os materiais, explicar o procedimento ao paciente, deitar o paciente confortavelmente, ou se ele quiser ficar sentado também sem problema. José? Tá? Oi? O rítmico e normocárdico é a mesma coisa?
que ele vai estar no normal. Tá. Tá? O que vai diferenciar é a terminologia, tá? Tá. Uhum. Bom, a gente passa para a respiração. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. A respiração é um processo complexo que envolve o aparelho cardiorrespiratório, que consiste na troca gasosa entre o organismo e o meio ambiente. A absorção de oxigênio, né, que é o O2, e a eliminação de gás carbônico, que é o CO2, denominando-se de inspiração e expiração, tá? Então, a característica da respiração foi o que eu... Deixa eu só voltar, o que eu expliquei para vocês. Toda vez que for contar, né, a respiração desse paciente, a gente precisa estar falando o grupo de... Oi? Tá em qual página? Porque eu me perdi aqui, eu tava na 24. 24. Você falou que é 24. Ah, tá, obrigado. Dai, A minha tá 23. tô falando com quem? Você falou pra ela por que tá falando assim? Foi com ela? Você falou por que você tá falando assim? Foi com ela? Ah, tá. Paulo, seu áudio tá bem ativado. Desativei. Então, vamos lá. A respiração, toda vez que a gente for, né, contar a respiração do paciente, a gente não precisa dizer para ele, seu João, eu vou estar contando a respiração. Ou ele vai parar, né, fazer aí uma apneia, ou ele vai ficar, né, aí com acelerão, aí, a respiração aí ofegante, acelerado demais. Então, é o bisuzinho. Segurar, continuar segurando aí no punho, né? Pode mudar a posição e contar a respiração. A respiração também é a mesma coisa, tá? Durante 1 minuto, você vai contar a respiração desse paciente. Toda vez que o tórax ou o abdômen se elevar, vocês contam. Lembrando que adulto, né, é um pouco mais lento. Então, 1, 2 e assim sucessivamente, até chegar em 1 minuto. Característica da respiração. Eu tenho a profunda, que é possível observar os movimentos do tórax durante a expansão. Então, é aquela respiração que você puxa, tá? Essa é a respiração profunda, né? A superficial, a expansão, ela é discreta, quase imperceptível. Então, por isso que muitas das vezes a gente acaba colocando um lençol por cima, ver os movimentos, né, daquele paciente, porque a gente precisa contar a respiração. A estertorosa é com ruídos durante a respiração. Então, essa estertorosa, ela pode estar tanto relacionada a sibilos ou roncos. São aquelas respirações que a gente acaba escutando, né, com som, né? Então, geralmente assim, ainda mais paciente que tem aí enfisema pulmonar, né, a gente vai conseguir ver. Paciente que tem aí bronquite, asma, tá? Então, a gente consegue estar identificando também da mesma forma. A gente acaba utilizando como estertorosa, tá? São as respirações com barulho. Ofegante, característica um paciente muito cansado. Então, quando vocês voltarem, né? Quando vocês iniciarem a aula de vocês presencial, vocês vão chegar lá naquela sala 4 lá, todos ofegantes, porque vocês precisam subir quase 2 lances de escada. Então, vocês irão chegar lá ofegante, tá? Professora. Oi. Essas características não necessariamente precisa estar dormindo, né? Não, no caso do ronco. Não, acordado mesmo. Acordado mesmo. Acordado mesmo você consegue. Ah, sim, entendi. Tá? Ah, tá. Então vamos lá. Valores, né, referente, né, à respiração. Adulto vai de 16 a 20 incursões por minuto, tá? Criança vai de 20 a 35 de incursões por minuto. Menores de 1 ano, de 30 a 40. Então, nós temos as terminologias, que é a apneia, que é a ausência, dispneia, dificuldade para respirar. Eu não vou ficar lendo isso aqui o tempo todo, não, porque essas terminologias vocês têm aí na apostila também. Então, a gente vai ficar perdendo muito tempo, tá? Então, o bizu que eu já dei para vocês, toda vez que tiver um ar na frente, aí é de uma ausência, de uma alteração. Toda vez que tiver um ataque é alto, toda vez que tiver brad é lento, tá? Toda vez que for o hipo é baixo, toda vez que for hiper é alto, tá bom? Deixa eu só explicar para vocês essa daqui